Vamos ler o contexto de Judas 9. Abram a Bíblia em Judas e vamos começar pelo versículo 1. Aqui diz: Judas, escravo de Jesus Cristo, mas irmão de Tiago, aos chamados que são amados por Deus, o Pai, e guardados para Jesus Cristo. Uma introdução bonita e humilde, não acham? Eu gostei desta parte. Amados por Deus, o Pai, e guardados para Jesus Cristo. Mas por que dizemos que é uma introdução humilde? Notem que Judas disse, escravo de Jesus e irmão de Tiago. E quem era Tiago? Ele era meio-irmão de Jesus. Então Judas também era meio-irmão de Jesus. Mas ele não mencionou isso. Ele só falou que era escravo de Cristo. A Bíblia não diz, mas é bem provável que Tiago e Judas tenham ficado tristes por não terem se tornado discípulos de Jesus enquanto ele estava na terra. Por conta disso, Jesus, quando estava morrendo, pediu para o seu primo, João, cuidar de Maria, não para eles. Mas quando Tiago e Judas entenderam que Jesus era o Cristo, eles se tornaram discípulos bem zelosos. E a carta de Judas, embora curta, traz uma mensagem muito importante. O versículo 3 diz que a intenção de Judas era escrever sobre a esperança da salvação. Mas devido aos problemas que havia na congregação, ele mudou de ideia, ou Jeová o fez mudar de ideia. Por isso ele falou das necessidades locais. E quais eram essas necessidades? Deem uma olhada em alguns versículos. No versículo 4, ele diz que certos homens se infiltraram na congregação, homens ímpios de conduta insolente. Os versículos 12 e 13 dizem que eles eram rochedos escondidos sob a água, nuvens sem água, árvores sem frutos, 2 vezes mortas, ondas que lançam a espuma da sua própria vergonha, estrelas sem rumo fixo. Agora o 16. Esses homens são queixosos, seguem seus próprios desejos, se gabam de coisas grandiosas, ao passo que bajulam outros para tirar vantagem. Igual aos apóstatas de hoje, não é verdade? Mas o que isso tem a ver com o versículo 9? Vamos ler de novo. Quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse, Jeová o censure. Miguel é o nome de Jesus no céu, tanto antes como depois de ele vir à terra. Mas quando ele disputou com o diabo a respeito do corpo de Moisés? Com certeza, não foi quando Judas escreveu isso no ano 65. Judas apenas usou o exemplo de alguém que não se achou no direito de assumir uma autoridade que não lhe cabia. Vejam comigo o que diz Deuteronômio 34:6. Pelo visto, o diabo queria o corpo de Moisés para envolver os israelitas em alguma forma de idolatria. O versículo 6 diz o seguinte sobre o enterro de Moisés. Jeová o enterrou no vale que fica na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e até hoje ninguém sabe onde está a sua sepultura. A sentinela de 15 de fevereiro de 2015 explicou que Miguel corajosamente disputou essa causa com Satanás. Era uma questão legal, porque Satanás não tinha direito ao corpo de Moisés. Atuando como um advogado, a Bíblia diz que Miguel disputou, ou seja, contestou contra Satanás. Mas ele deixou que o Supremo Juiz proferisse o julgamento contra Satanás. Assim, Judas estava dando uma lição aos que desprezavam a autoridade nas congregações e que falavam mal dos gloriosos. Eles deviam aprender disso. Miguel deu um bom exemplo por não ultrapassar os limites de sua autoridade. E isso também é uma lição para nós hoje. Precisamos reconhecer o nosso lugar na organização. Não queremos ser como os rebeldes dos dias de Judas.
Queremos estar contentes em seguir a liderança do escravo fiel que está sendo usado por Miguel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que Jesus estava sendo fraco ao deixar que Jeová decidisse a questão? Não, ele apenas estava demonstrando respeito pela autoridade. Como sabemos disso? Por exemplo, depois do nascimento do reino, ele não esperou por Jeová para agir contra Satanás. Isso porque Jeová já tinha autorizado Jesus, ou seja, Miguel, a guerrear contra Satanás e seus demônios e expulsá-los dos céus. E Jesus fez isso com muito gosto. Será que os apóstatas de hoje são como aqueles que Judas mencionou na sua carta? Será que eles são mal intencionados? Ou será que só querem ajudar, porque acham que as testemunhas de Jeová estão sendo enganadas? Não, eles são mal intencionados. Já notou que os apóstatas não costumam usar a Bíblia? E por que não? Porque eles sabem que as testemunhas de Jeová conhecem bem a Bíblia e não se deixariam enganar. Então, eles atacam a organização, distorcem a verdade, mentem e falam meias verdades. Será que agem de má fé? Com certeza. Por exemplo, anos atrás eu trabalhava no departamento de correspondência da redação. Qualquer um pode escrever para nós, e às vezes chegam cartas de pessoas que receberam propaganda de apóstatas. Um dia, no meio de um montão de cartas, havia uma de uma senhora sincera. Pela letra tremida, vi que era de uma pessoa idosa. Ela mandou uma cópia de uma página de uma sentinela de 1910 e perguntou: por que o Sr. Russell disse que se a pessoa ler os livros dele, os estudos das Escrituras, ela não precisa ler a Bíblia? Eu li a cópia e parecia que dizia isso mesmo. Mas então eu comparei a cópia com o original da revista de 1910 e logo vi a fraude. Ao tirar a cópia, eles colocaram um pedaço de papel em branco, cobrindo o finalzinho da primeira coluna. A coisa foi tão bem feita que, mesmo com essa parte omitida, o que estava na segunda coluna ainda parecia completar o sentido do que estava na primeira coluna. E o que dizia a parte que foi coberta com papel? Havia um subtítulo que dizia: os estudos das Escrituras não são substitutos para a Bíblia. O trecho que não aparecia na cópia dizia o seguinte: por conseguinte, isso não significa substituir a Bíblia pelos estudos das Escrituras. Pelo contrário, os estudos das Escrituras repetidamente fazem referência à Bíblia. E se a pessoa tiver dúvida quanto a alguma referência ou não se lembrar dela, deverá certificar-se de que todos os seus pensamentos estejam em harmonia com a Bíblia, não apenas com os estudos das Escrituras, mas em harmonia com a Bíblia. Agora, por que alguém faria isso? Eles adulteraram a página para enganar. Fica claro que a intenção deles não era ajudar aquela senhora. Assim, o livro de Judas nos dá um alerta contra os que hoje são como rochedos escondidos sob a água. Mas vamos concluir com um incentivo bem encorajador que Judas deixou. Judas, versículos 24 e 25. Aquele que é capaz de proteger vocês, para que não tropecem, e de fazê-los ficar de pé, sem defeito, à vista da sua glória, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade desde toda a eternidade, agora e por toda a eternidade. Amém.